Ele é considerado o maior ocultista do século XIX. Era de nacionalidade francesa e era maçom. Seu nome? Eliphas Levi. Desde sua infância, Levi demonstrava um grande caráter do seu talento para o desenho. Seus pais o colocaram, então, no ensinamento religioso. Aos 10 anos de idade, ingressou na comunidade do presbitério, na igreja de St. Lewis, pastoreada pelo seu mestre, Abade Rubaud. Eliphas Levi foi encaminhado por Rubaud ao seminário de São Nicolau para concluir seus estudos preparatórios. A vida familiar para ele havia acabado neste momento. No seminário, Eliphas teve a oportunidade de aprofundar-se nos estudos da filologia. E quando completara seus 18 anos, já era apto para ler a Bíblia no seu contexto original. No ano de 1830, ele foi transferido para o seminário de Issy para estudar filosofia. 2 anos depois, ingressou em São Suplicy para estudar teologia. Foi no tempo que esteve em Issy que escreveu seu primeiro drama bíblico, chamado Nimrod. No seminário de São Suplicy, ele criou seus primeiros poemas religiosos. Eliphas Levi foi ordenado diácono em 19 de dezembro de 1835. Em maio de 1836, teria sido ordenado pastor. Em 1855, ele publicou o livro Dogma e Ritual da Alta Magia. Utilizando-se de sua habilidade para o desenho, Eliphas Levi criou a gravura mais famosa do seu deus, o Baphomet. Eliphas Levi declarou que, invertendo as letras da palavra Baphomet, adquiriria uma frase latina, Tem Op Ab, que é a abreviação de Templi Omnivi Omnium Pacis Abbas, em português, o Pai do Templo da Paz de todos os homens, uma referência ao templo do rei Salomão, capaz de levar a paz a todos. A palavra Baphomet, em hebraico, é Bet Pé Vav Mantaf. Aplicando-se à cifra Atabash, método de codificação usado pelos cabalistas judeus, obtém-se Shin Vav Pé Yod Aleph, que soletra-se Sofia, palavra grega para filosofia e sabedoria. Segundo Eliphas Levi, autor da gravura de Baphomet, ele representa o Deus dos deuses. Neste caso, a divindade maior no conceito de Eliphas Levi, Nimrod, ao qual Levi publicou diversos poemas durante toda a sua vida. Na descrição, portanto, de Eliphas Levi, Baphomet se torna o templo para todos os povos, o templo de Salomão. Ele reina, assim na terra como no céu. Nele está a trindade em 3 chifres de touro sobre a sua cabeça. Cabeça essa que tem caracteres de cão, de burro e de bode. E sob a sua cabeça está a chama de Semíramis, o telema descrito por Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. A chama representa ainda o órgão sexual feminino. Seu corpo é meio macho e meio feminino. Logo abaixo tem o falo, símbolo maior de Nimrod na figura do deus Baal. O pano que cobre as coxas do Baphomet é puramente romano. Parcialmente coberto por esta toalha está o falo de Baal, e nele o símbolo maior de Satanás, a serpente. O falo de Baphomet, quando separado desta figura, torna-se o caduceu. Nimrod, o deus Sol, o primeiro deus, o deus da Babilônia, representando todos os deuses, o maior dos deuses, está dominando o mundo, e por isso o planeta todo está debaixo dos seus pés. Aqui uma clara alusão à maçonaria, que domina o planeta nas suas mais diversas camadas. O mundo jaz no maligno, segundo as Escrituras. Relações entre Baphomet, Templo de Salomão, Goétia, satanismo, ocultismo. Uma teia totalmente interligada. Mas como é possível isso se nós nascemos, crescemos, envelhecemos e não percebemos que o mundo age de forma ordenada
de forma coesa e que algumas pessoas, não muitas, vêm mantendo as rédeas do nosso planeta. Um domínio em favor do adversário das nossas almas, e nós pouco percebemos. Alguma coisa, é claro, que vai nos intrigando, mas não chega a ser algo tão forte ao ponto de nos despertar para sair em busca da realidade. O que ocorre é que no momento do tempo, a pessoa sente um estalo e ela para e pensa, epa, tem algo que não está tão normal assim e eu vou sair em busca de respostas. A pessoa hoje tem a internet e depara com Prepare-se, Verdade Oculta, Irmão Rubens, e muita informação sobre a nova ordem mundial, o domínio Illuminati, sobre a questão envolvendo o domínio dos senhores do mundo sobre o povo através da religião, e principalmente da religião cristã e protestante, e acaba descobrindo um mundo totalmente novo, e na verdade um mundo terrível. Mas eu estou aqui agora para dizer para você que, com apenas uma singela observação do cotidiano do seu dia a dia, você consegue perceber tudo isso e muito mais. Observe, por exemplo, na sua rua. E se você conhece várias pessoas na sua rua, certamente vai ver aquela que melhor se destaca. Assim também não será difícil observar uma família que se destaca no seu bairro, porque geralmente esta família é dona de algumas lojas nas ruas principais. Esta família é dona de comércios. Esta família é bem-sucedida e até mesmo te apresenta alguns candidatos para você votar, quando, algumas vezes, membros desta própria família vêm se candidatar a cargos eletivos. E você pensa, não, é apenas uma família que chegou muito cedo aqui no bairro e criou aqui raízes e hoje é uma das famílias dominantes do bairro. Mas você não parou para observar muito bem, porque se você for levar essa observação mais adiante, você verá que isso não acontece só no seu bairro. O seu bairro tem um domínio de certas famílias, mas a sua cidade também tem. E se você for observar também no seu estado, você vai ver famílias dominantes, grandes empresários, donos de recursos de trabalho, cuja a mão de obra são seus filhos e até você próprio. E você vai observar que essas famílias lançam candidatos nos cargos políticos e tem também parentes ou familiares que são já eleitos políticos dominantes do Estado. E aí você começa a fechar este quebra-cabeça. Você percebe que há um local que essas pessoas se encontram. E se você algum dia for em uma dessas reuniões do Lions, você verá a família mais importante do seu bairro, verá famílias mais importantes do seu município, da sua cidade, do seu estado. E se você for em uma festividade de um nível mais elevado ainda, um encontro social, você verá também famílias nobres do país em que você vive. Por quê? Porque o domínio dessas famílias que dominam os bairros, as cidades, os estados e os países, não aconteceu por acaso. E essas pessoas têm algo em comum, uma certa afinidade com a loja maçônica. A maçonaria, assim, domina os países, estados, cidades, municípios e bairros. Nós percebemos esse domínio, mas não conseguimos ligar os pontos e ver que são todos eles fiapos do mesmo tecido, da roupa que veste esse mundo, no qual jaz no maligno. Basta apenas uma simples observação, desprovida de conceitos gerados pelo que foi dito ontem à noite no Jornal Nacional, desprovido do que foi gerado como conceito, como opinião, como valores, pelo que foi visto ontem na novela das 8, desprovido do que se leu no jornal ou do que se ouviu no rádio, mas apenas provido
da capacidade intelectual que o Criador deu a cada um de nós para observar as coisas. E você verá esse domínio nitidamente. Verá que na sua rua, no seu bairro, no seu município ou cidade, no seu estado e no seu país, existem sim as famílias dominantes, que têm algo em comum. São maçons. Adoram este cabeça de bode, esse Peter Pan, esse negócio, esse ser mitológico que é, na verdade, Belzebu, Baal, Satanás. E essas pessoas dominam tudo, inclusive as religiões, e por que não? A religião evangélica. Quando você vai estudar a fundo, você percebe que a base do satanismo saiu de Salomão e do seu templo. Os cavaleiros templários saíram do templo de Salomão. As igrejas evangélicas saíram das lojas maçônicas. E é por isso que você vê escândalos e mais escândalos cada vez mais de pastores conhecidos e famosos envolvidos com maçonaria. E vê inclusive agora já evangélicos mesmos, protestantes mesmos, escancaradamente vestidos com roupas maçônicas nas lojas dos maçons. E o ocultismo, ele não para. Esse pessoal maçom parece que gosta de fazer as coisas escondidinhas. Neste logo, por exemplo, da CGADB que você viu, existem vários elementos maçônicos e são de arrepiar. O DVD Prepare-se, volume 41, está apenas começando. Muito mais coisas nojentas que você já deveria estar sabendo estão a caminho. Esta letra M significa maçonaria. Ela está no avental do grão-mestre maçom. Aqui, Javé, Baal e Osíris, Jabulon, a trindade maçônica. Ao fundo, a pirâmide Illuminati com o olho que tudo vê, maior símbolo maçom. E por trás de tudo está o Baphomet, com sua chama exatamente sobre a sua cabeça. Do lado oposto, está o símbolo da Assembleia de Deus no Brasil, com 3 indivíduos representando a Trindade, ou Jabulon, o M da maçonaria, a pirâmide com o olho que tudo vê, e sobre a cabeça de um deles está a chama do Espírito Santo, ou seria a chama da liberdade do Telema.